Bom, nós estamos falando então do ciclo, não é? Que envolve o prazer, não é? A motivação, a antecipação, e essa motivação, antecipação, depois tem a consumação, o ápice, a refratariedade, e são coisas que a gente começa a perceber que tem uma coisa muito importante, porque quando eu estou em algo que é do meu instinto, por exemplo, eu estou ficando com fome, mas de repente eu passo perto de uma esfirraria e vem aquele cheirinho, aí eu ativo, aí eu decido, né, comprar ou não comprar, né, comer ou não comer, né? Mas, bom, se eu comer aqui, eu não almoço em casa, aí eu chego lá, ela diz, por que você fez? Você comeu coisa na rua errado, não sei o quê. Então, eu tenho que ponderar se esse prazer deve ser satisfeito ou não, né? Mas imaginem essa ativação num adolescente que se envolve com pornografia. Qual é o momento de ativação dele? A ativação dele é uma tela de computador ou celular e ficar sozinho por causa do constrangimento. É um fator de ativação, né? Os pais saíram, não tem ninguém em casa, opa, não é? Ele corre já para aquele ambiente onde ele sabe que naquele momento ele pode ter um prazer, né? Então, esse ciclo todo, a pessoa fica encontrando sinais, não é, para obter esse prazer, não é? De qualquer forma, né? E aí chega um ponto que a pessoa já não consegue mais disfarçar, né? A pessoa começa a fazer uma ruptura com a ordem social, de repente ele não liga mais que alguém veja, ou que participe, ou que entre no quarto, ele já começa a ficar completamente desinibido. Isso é complicado, porque progressivamente as coisas vão dando sinais. Então passa por uma banca, vê uma revista estranha, vê a televisão, tem uma propaganda de um filme, tudo ativa, a todo momento algo está ativando. E olha só, esse filminho que você... não, essa série do Netflix não tem nada. De repente você se dá conta de que pareceu uma imagem forte lá que ativou você, né? Então, a todo momento, a indústria... Porque a gente tem que entender que a indústria do entretenimento é uma indústria de manipulação mental, não é? E não são pessoas simples, descomprometidas. Não, atrás daquela tela você tem indivíduos que são psicólogos, filósofos, neurocientistas, estaticistas, não é? E todo tipo de gente, não é? Que está planejando como aumentar a audiência, como atrair você, né? Isso aí é pavloviano, né? Pavlov era um psiquiatra russo e ele, então, colocava um pedaço de carne ou uma xícara de leite, né? E apertava um botão, né? E o cachorro, quando via o leite ou a carne, salivava e ele apertava um botão. E aí, então, ele foi apertando o botão, o cachorro salivando, apertando o botão, mas o cachorro estava salivando pelo alimento, não é pelo botão. Mas chegou um pouco que eles colocaram o prato vazio e apertaram o botão, e o cachorro salivou. Mas como salivou se não tinha mais carne lá? Ele condicionou o comportamento inato do animal ao botão. Então, o que ele salivava por causa da comida, da carne, ele passou a salivar por causa da campainha, porque a campainha antecipava um prazer que ele iria ter. Então, o estudo dessas fases é importante, porque isso implica em condicionamento. E se você acha que existe uma mídia bilionária por trás disso, ganhando dinheiro, e que não é nada demais, você está tendo sua mente formatada por eles.
E eles não estão brincando. É business, é negócio, não é nada pessoal. É dinheiro. Então, eles estão ganhando dinheiro. E para que você cada vez mais gaste seu tempo na frente de uma TV, assistindo uma série, seja lá o que for, eles têm que colocar uma pitadinha de algo que você não esperava. Opa! Não é? Às vezes a gente está assistindo televisão, um filme, qualquer coisa, de repente aparece uma cena que você fica constrangido na sala, né? E a todo momento isso não é, nossa, foi acidental. Não, é proposital. Eles não estão brincando. Então nós não podemos brincar também. Porque eles estão jogando sério e estão jogando para ganhar. E quando eles ganham, nós perdemos. Porque o nosso compromisso é com Deus. A nossa ética é de Deus. Então, pouco importa o que eles criem de ética na nossa cabeça, pouco importa. Não, você tem que ser livre. Faça o que você quiser. Não é? E aí, quando você fez, e dizia agora é um problema seu, você fez porque você quis. Então, muita atenção, porque eles não estão brincando e nós não podemos brincar com isso também. Então, como eu expliquei para vocês, se é uma técnica de condicionamento, onde você vai ser treinado, né, para dicas sexuais, estou falando de dicas sexuais porque, no caso aqui, é a pornografia. Se fosse apetite, eu ia falar dicas de alimentação, né? Pintar a parede de laranja e de verde, amarelo, porque tem uma hamburgueria aí que é verde e amarelo. É amarelo e vermelho, né? Então, o amarelo e o vermelho são uma coisa que te chama mais o apetite. Então, assim, se for, não é, no caso da pornografia, eles estão colocando dicas, né, starts na TV a todo momento, instigando você e ativando o seu cérebro para que você não esqueça. Mas propaganda, né? Hoje aparece em qualquer coisa. Tem uma propaganda, de repente aparece uma cena que vai te acender, não é? Uma coisa que você estava quieto, né? E acende. Então, o objetivo é intencional, não é acidental, tá? E quando nós estamos sistematicamente sendo estimulados, nós estamos, então, liberando aquele sistema delta-FOSB, e estamos criando vias de vício, né? Alternativas, e aí um vício é difícil você perder. Você sabe, depois que você pegou o esquema, qualquer coisa ativa aquilo, e você, então, começa a ver isso em tudo. O outro problema gravíssimo é a questão do padrão supernormal. Quando eu era garoto, eu assistia Ultra Seven e o Cisco Kid. Quem lembra do Cisco Kid aqui? Não lembra? Tá vendo? Então, era um cowboy mexicano que tinha um cavalo todo malhado, que tinha um chapelão na cabeça, e era meio acelerado a cena, sabe? O cara andava, corria e tal. E o Batman que eu assistia, ele tinha aquele colanzinho que ele comprou, né, por R$1,99, né, aquela capinha esquisita, né? E o Coringa, a gente não sabia que cor que era o Coringa, porque ele estava todo fantasiado, mas não tinha cor. Aí nós vamos criar, o Coringa vai evoluindo, né, até um requinte de maldade, de psicopatia, como é o caso desse último Batman aí, daquele jovem que até morreu, né, que fazia o Coringa. Ele fez um trabalho excepcional de psicopatia. Aquilo é um psicopata para ninguém botar defeito. O cara é bom no que fez, bom mesmo. Mas o Batman também já não comprou mais o colanzinho dele no R$1,99. Agora, então, tem uma cena em que está dentro de uma cápsula, né? Ele aperta o botão, abre aquela cápsula, sai um pouco de fumaça, luzes e tal, aparece aquela capa, aquele negócio cheio de músculo, né? Imagine, a vestidura dele já tem os músculos, aqueles gominhos aqui assim, né? Ele não tem, mas a capa já tem. Aí ele põe aquilo e a voz dele fica cavernosa, né?
Ele fala que muda tudo, né? E aí ele tem uma moto que sai fogo, ele tem um jato que levanta na vertical, ele tem antes tinha um Batmóvel, que era um 5.1, né? Que precisava apertar para não afogar, aquela coisa toda. E agora não, agora ele tem um carro que voa, tem uma moto que voa, tem um ultraleve que voa. O cara tem tudo, o cara faz coisas incríveis. Então, criou-se um conceito de supernormalidade. Então, se você pegar uma criança hoje e fizer assistir o Batman que eu e vocês assistimos, não, esse Batman é muito chato, que coisa esquisita, né? O cara fazer Paul, assim, aí fica aquele amarelo, assim, POW, né? Aquilo do tempo do onça, né? Aí tinha umas caixinhas de papelão, jogava em cima, amassava aquelas caixinhas. Hoje não, você vê prédios sendo explodidos. Prédios, bomba, né? Fogo para tudo quanto é lado, né? Até a moto do Batman sai fogo, né? No escapamento. Então, você percebe que nós estamos criando uma normalidade fantástica. Uma normalidade que é acima da média. Então, a pornografia, ela tem o objetivo de criar uma normalidade acima da média, né? Você vê na televisão, interessante, você vê uma mulher de biquíni na televisão com um Photoshop, né? Ela é simplesmente perfeita. Ela não é perfeita, mas fica. Porque aí você tira a ruga, você tira um negócio aqui, se o cabelo não está legal, você dá um Photoshop aqui e tal, você acerta ela e você cria um padrão de beleza irreal, né? Agora parece que a inteligência artificial criou uma mulher que é perfeita, né? Mas essa mulher não existe. Você não vai ver ela caminhando pela rua aí, né? É só lá naquela inteligência artificial. Ela fala, enfim, né? E aí, então, nós criamos modelos de perfeição que não batem com a realidade. Aí, quando você vê o real está sempre aquém daquilo que você está acostumado a ver na tela, né? E se você tem uma televisão OLED, então, misericórdia, né? Aí, então, assim, aqueles efeitos incríveis na tela, aquelas coisas belíssimas, né? Então, mas e a realidade é isso? Não é. Então, tem um pesquisador, né, chamado Timbergen, né, e ele fez um negócio que eu achei extremamente fantástico. Timbergen, ele pegou no computador dele e ele desenhou borboletas aonde o macho é atraído pela fêmea através da coloração e dos desenhos da asa. Então, o que ele fez? Ele pegou, desenhou no computador dele essas borboletas, né? Colocou aquelas cores mais cintilantes, mais vivas, mais intensas nesta borboleta e imprimiu naquele papel que é brilhante de um lado e fosco do outro. Né, imprimiu uma sequência grande dessas borboletas numa impressora realmente muito boa, que deu aquela característica daqueles alta nitidez, né? E aí, então, eles recortaram todas essas borboletas de papelão, né? Colocaram um palitinho de dente aqui e dobraram a borboleta aqui no palito de dente, de maneira que ela tivesse um corpo, que era o palito. E colocaram um fio de nylon, tá? Furadinho nesse. E aí, eles pegaram algo grande, tipo essas luzes que estão penduradas aqui, mas eles colocaram pendurado essas borboletinhas. Encheu de borboleta. Tudo de papelão. Mas extremamente visual, né? Chamativo, intenso, né? E ele fazia o quê? Ele amarrou uma carretilha e lá de longe ele fazia esse movimento aqui e aquela base onde o fiozinho estava conectado fazia esse movimento. Então, como as borboletas estavam assim, a hora que abaixava elas abriam as asinhas e a hora que puxava elas faziam isso aqui com o vento, né? Então parecia que estavam voando, né? Esse é chamado trabalho de Timbergen.
E o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Eles soltaram na sala um monte de borboletas macho. E esperou, então, o resultado. As borboletas macho correram desesperadamente atrás dessas borboletas de papelão, que são brilhantes, né, vistosas, né, e correram e tentaram se acasalar com essas borboletas de papelão. Aí ele falou assim: agora eu vou acabar com essa festa. Eu vou mostrar para ele que eles são tontos. Pegou as borboletas originais e soltou na sala. Aí ele pensou: mas o que aconteceu? As coitadinhas ficaram lá e eles continuaram tentando acasalar as que estavam de papel. Então, ele falou: então eles são tontos mesmo. Não é? Eu pensei que era, mas agora tenho certeza. Porque as borboletas não se desgrudavam daquela imagem real, partindo da realidade, mas extremada. Ela tinha uma cor acima do normal. Era mais brilhante, mais reluzente, mais os desenhos mais bonitos. Então, se os machos são atraídos pela coloração e pelos desenhos, eles eram muito atraídos por aquela coloração. E as borboletas reais, elas não tinham uma forma de atrair como aquelas borboletas de papelão. Então, os machos continuaram tentando copular com as borboletinhas de papelão e as normais ficaram perdidas. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer quando eu falo de um padrão super normal? O Batman já tem um outro padrão. O Superman já é outro padrão. O Superman também não anda com aquele coletinho dele, com aquela colanzinha de 1,99. Ele já está, né, uma capa terrível, vai para o espaço, míssil atômico, né? Então a gente percebe que nós estamos criando e aprimorando a intensidade do estímulo, que é a mesma coisa que nós víamos há 20, 30 anos atrás. É a mesma coisa, só que nós estamos aprimorando a capacidade de nos influenciar a parte sensorial, né? Então nós somos muito mais estimulados, né? Agora você imagine um filme pornográfico onde a mulher ela não tem celulite, ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela é assim, ela é assado, mas ela é assim, é assado mesmo. Estão criando modelos anormais de relacionamento. E aí, então, quando o indivíduo se confronta com a realidade, vão ficar igual aquelas borboletinhas lá. Por isso que a incidência, como eu li para vocês no início da minha apresentação, de homens casados e que namoram, que consomem pornografia, é alto. Porque eles começaram a desenvolver um padrão super normal, né? Assim como você, homem, não é super normal, a sua mulher também não é. A sua mulher, graças a Deus, é só normal e você também é só normal. Mas a necessidade de criar uma supernormalidade para que você atraia mais intensamente através dos estímulos sensoriais. Esse fenômeno mostra de que maneira que a mídia está proporcionando a você, né, estímulos supernormais, né? Aquela cerveja incrível, né, que desce, né, que refresca, que não sei o quê, aquele cigarro que tinha um cowboy montado, parece que morreu de câncer de pulmão, não é? Aquele cigarro que não sei o quê, que é o poder, né? Ou através de artistas ou cantores de rock. Eu tinha lido que existe uma cantora de rock que ela sempre aparece em qualquer coisa bebendo e fumando. Porque a incidência de cigarro caiu muito no mundo, muito. Mas a bebida não, né? E as mulheres hoje bebem muito mais do que bebiam antes. E as mulheres são mais suscetíveis à cirrose, porque tem estrógeno, tem progesterona, do que os homens.
Então as mulheres têm mais risco na bebida do que os homens. E elas estão bebendo mais do que os homens. Tudo isso ativa aquela circuitaria que faz com que você desenvolva aquele mecanismo de automação, de vício, de aprendizado, e aí começa a ficar difícil você voltar para a sua realidade. Minha realidade, né? Você fica assistindo filmes de supercarro, depois você entra no seu 147 meio batidinho e sai. Puxa vida, não é o que eu queria. Você não aprendeu a ser contente. Como diz o apóstolo Paulo, aprendi a ter contente em toda e qualquer situação, né? Mas você já não consegue ser mais feliz com aquilo. Então, tudo que tem foco, tudo que é prazeroso, tudo que envolve prazer, foco e repetição sistemática, você repete, você vê, você vai criando um novo padrão. Aquele delta Foz vai sendo liberado na sua circulação e você vai criando caminhos alternativos que você até então não tinha criado. E aí você começa a funcionar baseado em modelos irreais. Não é? Eu achei interessante, tem uma série da Netflix que é um tal de Big Bang Theory. E tem um indiano lá, chamado Raj, e ele se apaixonou por aquela Sirius, que é aquela mulher que fala no celular, não é? Eu acho que você pergunta para ela, responde. Como é que chama essa maquininha? Siri. Isso, ele se apaixonou pela Siri, né? Então ele conversava e dizia, mas esta voz, olha que voz que essa mulher tem, né? Então ele começou a se apaixonar por uma coisa irreal, né? Porque ele queria conhecer a mulher. Um dia ele levou flores para ela, né? Descobriu onde ela morava. Você percebe que parte de uma irrealidade, não é? Essa voz, todo esse construto, né? Que você conversa, pergunta, ela responde. Ele ficou hiper animado, falou, nossa, é apaixonante essa mulher, só que ela não existe. Bom, sendo assim, você precisa sempre de repetição, foco e prazer para se viciar. Bom, então, o que a gente começa a perceber? Existe um problema no cérebro, que é, eu tenho uma área da minha recompensa, do meu prazer, chama-se striatum, ou corpo estriado, né? Onde tem o núcleo caudado, o putâmen, tem umas estruturas neurológicas lá dentro. Só que uma estrutura dessa, a cabeça do núcleo caudado, ele tem 80% das fibras dele que vão para o nosso córtex pré-frontal dorsolateral. O nosso córtex pré-frontal, que nos torna humanos. É isso que nos torna humano, nosso córtex pré-frontal. E aí o que acontece? Acontece que quando você vai estimulando a exaustão, esse sistema de recompensa e prazer, você começa a ficar hipofrontalizado. Você começa a diminuir a estrutura, tá, do striatum, porque como ele está com uma quantidade de dopamina muito grande, de estimulação muito grande, então ele precisa de menos estriato para fazer o mesmo efeito. Então o estriatum vai atrofiando, vai ter uma redução da conexão do seu pré-frontal dorso lateral. E aí o que acontece? Acontece que quando eu quero algo que eu não posso ter, por exemplo, eu passo por uma doceria e vejo um doce, nossa, esse é o que eu mais gosto. Tá, mas você é diabético. Mas eu gosto, e daí você é diabético. Então entra em cena a minha busca pelo prazer e em cena o meu racional, o que me torna humano. Sim, eu sei que você gosta, mas sabe que sobe seu açúcar, né? Você esqueceu do seu avô que morreu cego?
Você esqueceu do seu pai que teve 5 AVC e ficou cego? Você esqueceu da sua avó que perdeu um pedaço do pé? Você está esquecendo aonde foi que você não entendeu? Digo, é verdade, né? Então, deixa o doce para lá. Vontade é uma coisa que dá e passa. Minha esposa que me ensinou isso. Né? Vontade dá e passa. Então, você fica com vontade, aí você distrai com outra coisa. A gente faz com criança, né? Dá outra coisa na mão dela e já esquece logo. Então, nós temos que estar com o nosso prazer sob o controle da nossa. Porque se o nosso prazer não estiver no controle da nossa mente, nós vamos iniciar um processo de prazer, porque todas as dicas, a todo momento nós temos estímulos na TV, no jornal, na revista, no celular. A todo momento ele está tentando ativar o seu núcleo sexual. E se você começar a se envolver a tal ponto que você é prazer, 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 aí o seu estriatum vai atrofiando, o seu córtex pré-frontal vai perdendo o controle da parte de baixo, e você, então, passa a agir em função do prazer, ignorando, isso é muito importante, guardem isso, ignorando as consequências. Então, você pega uma pessoa que já está nesse ponto, aí você fala assim, eu vou lá atrás, assim, eu sei que o senhor é diabético. Eu falo, mas não tem importância, dá o bolo aqui que eu como. Mas o senhor não é diabético? Não, mas está aqui que eu como. Eu já não levo em consideração mais todo o histórico que eu sei de quem não controla diabetes, para onde é que vai parar. Eu já ignoro isso. Então, eu faço e não levo em consideração as consequências que esse ato vai trazer na minha vida. Daí, quando a gente vê aberrações, assim, mas como é que o cara chegou nesse ponto? Tem que ser um louco para fazer isso. Mas ele foi negligenciando, de repente ele fez algo que é o racional dele, que a consciência, que o superego dele falou assim, deixa para lá, faz e pronto, dê no que der. Eu já conversei com gente que vive em busca do prazer. E eu falei, mas você sabe que esse prazer que você está querendo ter pode trazer uma vida inteira de infelicidade e de sofrimento? Era o uso de uma metanfetamina, né, que dá insuficiência renal, dá complicações muito complicadas. E eu falei, você sabe que você pode ter todas essas consequências? Ela disse, mas se eu tiver o prazer, valeu a pena. Eu falei, valeu a pena 5 minutos de prazer e perder toda a sua vida? Ela falou, vale. Gente, as pessoas são tão felizes que só precisam de 5 minutos de prazer. Depois ele entrega a vida dele a você. Você faz o que você quiser. Olha o valor que a vida humana está tendo. As pessoas perderam o parâmetro do quão importante ele é. Nós somos pessoas que o eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se fez homem, habitou entre nós para que pudéssemos ser salvos. E eu jogo a minha vida por 5 minutos de prazer, mesmo que isso estoure a minha cabeça. Estou nem aí. Se der esse prazer que eles falam, é isso que eu quero. Mas e as consequências? Deixa para lá. Então, essa doutora do Instituto Max Planck de Munique, doutora Simone Kuhn, ela mostra que a hipofrontalidade ela é uma consequência da pornografia, e não quem tem hipofrontalidade tem mais tendência à pornografia. Porque existem outros trabalhos que mostram que não. É que as pessoas que têm o estriato menor mesmo, que tem um pouco dessa hipofrontalidade, eles têm tendência a se viciar mais em pornografia do que quem não tem. Mas a visão dela, a conclusão dela, é que quem consome desenvolve a hipofrontalidade.
e que todo vício leva à hipofrontalidade. Mas a pornografia, ela causa hipofrontalidade. Por quê? Porque é um prazer, foco, experimento. Prazer, foco, experimento. E vai, e o delta Foz B vai aumentando, e as conexões tal, e de repente você tem só uma via quase preferencial. O indivíduo só pensa naquilo. Só pensa naquilo. E eu falei assim, mas é possível uma pessoa pensar só naquilo? É. E eu peguei, conversando com uma jovem que tinha anorexia nervosa. Ela só pensava em comida e ganhar peso, 24 horas por dia. Eu falei, mas você não pensa outra coisa? Ela falou, não, só isso. O cérebro dela estava ocupado com comer e engordar e não comer. Então, ela chegava num lugar, será que vai ter coisa para comer? Eu vou ter que me refrear, não vou comer. E se eu comer, eu vou ter que vomitar, eu vou ter que colocar o dedo na garganta. Então, 24 horas rodando, perdeu uma vida inteira pensando em comer e não comer. Não sai daquilo. É igual antigamente existia olaria, a gente colocava o burro na pipa, né? E o burro ficava virando também nas engenhos de cana, para moer cana, você colocava o burro ia virando assim em volta, e aquela moenda ia moendo a cana, não é? É isso. A pessoa passa a vida inteira andando no mesmo lugar, em círculo. Então, essa pessoa é escrava desse pensamento dela. Aqui, então, fala assim, isso poderia significar que o consumo regular de pornografia mais ou menos desgasta seu sistema de recompensas. Sim. E as conexões nervosas entre o sistema de recompensa e o córtex pré-frontal pioram com o aumento da pornografia. Pioram. E, consequentemente, você acaba desenvolvendo uma disfunção cerebral com uma hipofrontalidade. Tem aqui. Outra coisa muito interessante. Além do Tiberger, existe um fenômeno chamado Collins. Esse efeito Collins é o seguinte, é uma coisa normal. Mas o que faz a mídia? Usa o normal para torná-lo anormal. Na natureza, existe um fenômeno chamado Collins, que é o seguinte, quando um macho ele cobre a fêmea e ele se sacia e ela fica prenha, ele perde o interesse por ela. Natural. É assim. Depois, quando você tem a fase de despertar, de consumação, o ápice e o período refratário. Acabou o interesse. Né? Alguns são tão rápido que o indivíduo rapidamente ele fica até com raiva da pessoa. Né? Existem homens assim. Né? Então, para que existe esse sentimento? O Collins é o seguinte, como existem fêmeas na natureza, então, para que os machos morrem mais, lutam mais, se degladiam mais, então é necessário que exista uma perpetuação da espécie. Então, a fêmea tem que ser coberta para que mais filhotinhos tenham e não entrem em extinção. Então, o efeito Collins é este. Você tem um boi, uma manada de 40, 50 vacas. Então, se ele tiver o relacionamento com uma vaca, um coito com a vaca, e ele chegou ao orgasmo e ela ficou prenha, ele já deixa de ter interesse nela, ela pode sair na manada e ficar à vontade, porque ele não tem interesse nenhum mais nela. Mas se ele virar a cabeça e encontrar outra diferente, aí ele fica de novo ativo. Então, a troca de parceiras ativa, por quê? Porque se não fosse assim, ele ia ficar grudado com essa vaca, não ia sair de perto dela mais, e as outras? Como é que o fazendeiro ia ter um aumento da sua manada? Então, assim como na natureza, né, acontece com o cachorro, com o porco, com o boi, com tudo. Com tudo. Esse efeito Collins é a necessidade, depois do ápice do prazer,
o período refratário, onde ele não se interessa mais por essa fêmea e ele vai ter que procurar outra para enxertar outra, enxertar outra, enxertar outra. É um fenômeno natural. Acontece o seguinte, que as páginas da internet de pornografia, quando você se enjoa dessa, ele abre outra automaticamente, ele vai abrindo assim, ó. Então você sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. E ele não deixa sua mente descansar. É um bombardear de pornografia. É um bombardear. Né? Isso, de certo modo, faz com que as pessoas automatizem isso. Que o prazer deve ser mudado. Não é? E eu me lembro de um ator que foi entrevistado, e ele falou, nossa, você já está casado, sei lá, 10, 15 anos, como é que é viver uma vida sexual com uma mulher só? Aí ele pôs a mão na cabeça e falou, cara, não é fácil não. É isso que nós estamos criando. É isso que nós estamos nos moldando. Não é? O contrário acontece também com a mulher. Né? Mas, por questões culturais, né, parece que o homem tem mais saliência nisso. Né? Se isso ocorre, você imagina então, se você tem um programa por trás daquela telinha preta, onde tem pessoas pensando, como é que eu alavanco isso? Como é que eu aumento a dependência dele disso? Como é que eu faço com que esse indivíduo se vicie nisso? Não é? Aí então ele começa a... Porque as pessoas têm necessidade de novidade, né? Você vê, às vezes, vai lançar o iPhone, sei, 45, 50, não sei que número que está. Aí, de repente, você vê uma fila, né, dobrando a esquina de pessoas que passaram a noite lá para conseguir comprar um, porque é novidade. Você não tem um? Ah, mas o meu é o anterior. Mas não está bom? Não, está novo. Mas eu quero o novo. Né? Então, essa necessidade do novo, a mídia que trabalha por trás da pornografia sabe disso, esse efeito college. E ele faz isso para o bem-estar deles, porque eles lucram. E você usa esse seu instinto para te prejudicar, para desagregar sua família, para desagregar sua vida, para arrebentar tudo que você ama e você terminar sozinho no final. Supernormal, já falei. Conclusão. Como tudo que você vai fazer, leva tempo para você ganhar habilidades. Algumas coisas, elas são mais sofridas. Mas como nós somos humanos e temos o lobo pré-frontal, nós insistimos nisso. Né? Você quebra um braço ou uma perna. Aí você diz assim, você vai precisar fazer fisioterapia. Sabe, fazer aquele movimento dói, mas continua que você vai vencer. Mas você não precisa ter... Como é que eu vou ter foco em uma coisa que me faz sofrer, que não me dá prazer? Mas por isso que a gente tem o lobo frontal, para contrariar essa sua natureza de desistir. Diz, eu não vou conseguir. Não, mas vai lá que daqui a pouco você está com o seu braço forte de novo. Não é? Para cada... 40 dias de gesso, você tem que fazer 120, 160 de fisioterapia. Então, vai lá, continua. E aí o cara, não, mas eu não vou aguentar. E aí você vai, daqui a pouco a pessoa está fazendo e ela nem percebe. Diz, olha, minha força voltou, porque depois de tanto tempo de pino no braço e tal, então a gente contraria os nossos instintos. Não vai a favor dos instintos. Não segue a correnteza. Então, tudo leva tempo. Aquelas que dão prazer é mais fácil. Agora, aquelas que dão desprazer é muito mais difícil. Né? Então, por que ninguém... Você percebe que tem pessoas viciadas em correr. Às vezes você vê frio, chuva, o cara de shorts ali, fala, meu Deus do céu, se eu for pego aí, vocês podem me levar para o sanatório e internar, porque eu já não estou bem. Né? Se eu sair um dia de shorts com frio e chuva para correr de madrugada, eu não estou bem. Né? Eu olho aquilo e passo até mal. Mas tem gente que gosta, porque, sabe, se condicionou, de repente ele está fazendo, dá prazer em você, eu não corro, eu não me sinto bem. Porque ele se condicionou a fazer isso.
Então, o prazer, ele tem que estar sob o seu controle. Se não estiver sob o seu controle, se você estiver sendo controlado pelo seu prazer, você está passando por uma situação muito difícil. Esses esforços diários fazem uma grande diferença a longo prazo. Tudo que você se esforça pelo bom, né, contrariando às vezes sua natureza. Pense nisso como um músculo que você precisa exercitar, né? Então, quando você precisar fazer algo, mesmo contrário à sua natureza, que vai ser bom para o seu físico, para a sua mente, faça, né? Fazer a hora silenciosa e ler a Bíblia é um bom vício? Não é vício, é hábito, é necessário, não é? O apóstolo Paulo diz assim: nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, como é que a gente vai sair dessa? Como é que eu vou viver uma vida religiosa em temor a Deus se eu não oro e leio? Então, a pornografia, ela tem a favor dela o seu instinto, mas nós somos contra a cultura. Nós temos que colocar o nosso prazer sob o nosso controle. Porque o Senhor bom Deus diz: eis o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então não podemos deixar isso aqui atrofiar. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 5, versículo de 3 a 7. Então, Efésios capítulo 5, versículo de 3 a 7. Assim diz a palavra do Eterno: entre vocês não se deve nem mencionar a imoralidade sexual, ou qualquer tipo de impureza, ou ganância, ou coisas. Essas coisas são totalmente impróprias para o povo santo de Deus. Vocês também devem deixar de lado a obscenidade, as conversas tolas e a linguagem obscena. Em vez disso, devem dar graças. Pois estejam certos disso: nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou gananciosa, isto é, idólatra, não tem parte no reino do Messias e de Deus. Olhem agora Salmo 101, 3. Assim diz a palavra do Eterno: viverei minha vida com coração sincero dentro de minha própria casa. Não permitirei que haja diante de meus olhos nenhuma coisa vergonhosa, ou não porei coisas impuras diante dos meus olhos. Apocalipse 21, versículo 8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria. A Bíblia judaica diz aqueles que feitiçaria como o uso de drogas, tá? Para o fim de entrar em contato com o oculto. A Bíblia hebraica coloca como uso de drogas, mas aqui essa versão coloca como feitiçaria. Os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Irmãos, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Eu estou aberto para perguntas, se alguém quiser fazer. Bom dia, irmão. Temos uma pergunta aqui no chat, né? O fetichismo, né? Se ele está ligado a alguma busca por prazer insana e se essa busca nós podemos considerar como um tipo de depravação. Então, o fetiche é você não fazer, é você observar, não é? Então você percebe que isso não é uma coisa natural se for contínua, não é? Se o homem gosta de observar a sua esposa, mas daí ele continua da observação para a consumação e tudo mais. Agora, se você pega um indivíduo que só mexe com o fetiche, aquele que quer colocar a câmera em banheiro para ver gente sem roupa, que olhar por fechadura, aí então é uma anomalia, né? Aí precisa realmente recondicionar o cérebro. Bom dia. Bom dia. Eu li uma vez sobre que existe uma forma de recuperação do cérebro quando você luta contra a pornografia. Você pode explicar um pouco sobre isso? Então, a recuperação é a interrupção da prática, não é? É claro que na mulher isso é mais fácil, volta mais rapidamente, mas no homem tem consequências muito desastrosas isso. Então fica marcas, né? Eu vou mostrar só um exemplo para você dos textos aqui eu vou ler, para você ver aonde é que a coisa chega. Esse livro aqui, onde é que está? Esse livro mostra o comprometimento sexual dos jovens homens com o avanço da pornografia. Em 1999, homens sexualmente ativos, de 18 a 59 anos, apresentavam 5% de disfunção erétil e 5% de baixo apetite sexual. Em 2006, com acesso a conteúdos pornográficos crescendo vertiginosamente, os dados das pesquisas começaram a apontar um número alarmante para a quantidade de sexualmente ativos em jovens com problema de disfunção erétil. Em 2011, pesquisa feita com 2.737 homens sexualmente ativos na Croácia, Noruega e Portugal, de 18 a 40 anos, a taxa de disfunção era de 14% a 28%. Jovens, hein? Estudo em 2012, pesquisa feita na Suíça, constatou que 30% dos homens de 18 a 24 anos sofriam de disfunção erétil. Veja, de 14 a 24 anos, nós estamos falando de 30% desses jovens. Estudo em 2013, pesquisa feita na Itália, revelou que 1 em cada 4 pacientes, ou seja, 25%, que estavam buscando ajuda para o novo quadro de disfunção erétil, tinham apenas menos de 40 anos, tendo taxa de disfunção erétil severa 10% a mais que a população com mais de 40 anos. Ou seja, os jovens estão ficando mais impotentes do que os mais velhos. Então, a taxa de disfunção erétil entre os jovens era 10% acima
da taxa de disfunção erétil prevista para os homens velhos que já estão com hipertensão, diabetes, um monte de outros problemas. Em 2014, pesquisa feita no Canadá mostrou que 53,5% dos adolescentes de 16 a 21 anos pesquisados apresentavam problemas sexuais. Gente, de 16 a 21 anos, está começando a vida. Pesquisados apresentavam problemas sexuais. A disfunção erétil foi a mais comum, 26%, seguido por baixo desejo sexual, 24%, e problemas no orgasmo, 11%. Em 2014, pesquisa registrou um crescimento na disfunção erétil em militares da ativa. Os números dobraram de 2004 a 2013, chegando a 33,2%. Jovens militares atletas, né? Estudo em 2016 mostra que uma avaliação feita segundo um grupo de adolescentes de 16 a 21 anos, por 2 anos, fazendo as medições em 5 diferentes momentos, registrou baixa satisfação sexual em 47,9%, quase 50% dos jovens. Baixo desejo sexual em 46,2%. E problemas com função erétil em 45%. Nós estamos falando de jovens entre 16 e 21 anos. Com o tempo, os problemas somem na população feminina, porque as mulheres se recuperam muito rapidamente se comparado ao homem. Então, esses problemas, que nós estamos dizendo como tratar isso, eles desaparecem na mulher muito rapidamente, no homem não. O homem fica por tempo longo. Eu já percebi, pela minha experiência já indo para 40 anos de profissão, de formado médico, né, que os homens que participaram de muita pornografia e muita masturbação, eles têm muita dificuldade em terem prazer com as suas próprias esposas e recorrem à masturbação e à pornografia porque eles não conseguem mais ter prazer com o real. Eles preferem um super real. E depois eles não conseguem ter prazer com mais nada, né? Acaba com tudo. Esse fato é interessante, por quê? Porque nos últimos 20 anos, muitos dos fatores orgânicos relacionados à disfunção erétil se mantiveram estáveis ou caíram. Nos Estados Unidos, a obesidade, que é uma causa de disfunção erétil, entre pessoas de 20 a 40 anos, aumentou apenas 4%, de 1999 a 2008. O uso de substâncias ilícitas entre jovens acima de 12 anos se manteve estável nos últimos 15 anos. E o índice de fumantes ofereceu uma queda de 25% em 1993 para apenas 19% em 2011. Então, os fatores que levam à disfunção erétil, à perda da libido e da satisfação sexual, os fatores orgânicos como nicotina, bebida, diabetes, doenças crônicas e tal, estão diminuindo, mas a perda da libido está aumentando. Então, o que fazer? Primeiro, iniciar um processo de desintoxicação, não é? Realmente parar, não é? Orar, né? Buscar realmente a presença de Deus, não é? E entender que isto é tóxico, assim como as pessoas que usam crack têm que entender que isso é um vício, que isso vai comprometer a sua vida, o seu casamento, a sua vida futura. Destrói tudo, não sobra nada em pé. Então, o processo de abstinência, a oração e, muito importante, o suporte de alguém que você confie que era bem. Então, pegue alguém da igreja, um presbítero, um pastor, alguém que você possa se abrir e conversar com ele, e converse sobre o assunto, porque demora muito voltar ao normal no caso dos homens. Das mulheres não, é bem mais rápido, mas no caso dos homens demora muito tempo. Então, se a pessoa ainda é jovem, agora, mas eu já sou casado, vai demorar muito tempo. Então, é chamar a esposa, sentar e tentar mostrar que a coisa vai ser longa, não é? Mas que, com a graça do bom Deus, a gente conseguiu um êxito legal. Próximo. Bom dia, doutor. Bom dia, senhor. É só uma observação. Eu assisti um podcast daquela ex-Ronaldinha
E ela era uma atriz pornô. Sim. Então é só para a gente entender que atrás daquela cena bonita, né, que eles colocam, existem pessoas que também estão passando por uma situação terrível. Eu assisti o podcast dessa menina, dessa moça, né, dessa mulher. Quem puder assistir, é impressionante os detalhes que ela dá dos abusos que ela sofreu durante essas cenas. Sim. Que ela se drogava direto, ela saía completamente drogada das cenas, né? E ela tentou suicídio várias vezes. Então ela comenta que ela conhece atrizes que cometeram suicídio, porque chega no momento que elas foram tão usadas que elas não têm mais o que fazer. Então elas entram num desespero e acabam tirando a própria vida. Assim como os homens também, né? Tomam estimulantes o tempo todo para conseguir fazer aquela cena. Então, quem começa a assistir isso tem que entender que atrás também tem outras vidas, né? Eu sei que existe a questão do querer estar lá, não estou julgando isso. Mas aquelas vidas também estão sendo destruídas, né? Perfeito. Algumas foram alcançadas por Cristo, pelo Evangelho, mas outras, infelizmente, vão acabar ali, né? Irmã, você levantou uma coisa muito importante. Não é só isso. É questão que a pornografia, ela estimula o tráfico de seres humanos. E há muitas mulheres que são escravas sexuais, que têm dono, não é? Eu já estava lendo sobre isso na Alemanha. As gangues lá, elas marcam as mulheres quase a ferro, como se fosse boi, dizendo, essa pertence a esse grupo aqui, que vai ser usada, né, para ganhar lucro aqui, e aquela vai ser usada para ganhar lucro ali. Até tem um filme com o Denzel Washington, que é o Protetor, e ele mostra nesse filme o caso de uma menina que foi pega para ser sequestrada, para ser usada, e quando não servisse mais, ele jogava. Ele disse assim, espera, quando ela não prestar para nada mais, eu vendo até de graça, dou de graça ou vendo barato para você ela, né? Que ele foi lá para comprar a moça, né? O Denzel Washington é presbítero, né? Parece que ele é um homem muito... então, ele que fez esse filme, muito legal, muito legal. Bom. Mais dúvidas? A paz, doutor, tudo bom? Bem, pois não. Há uma preocupação hoje com a questão das crianças, né? Questão de criação de perfil em rede social e sensualização precoce, né? Com questão de danças, essas coisas. Qual o conselho que o doutor daria aos pais? É o que eu falei no início da apresentação. Primeiro, evitar a exposição dessa criança a esses ambientes tóxicos, né? Limitando o celular, TV, tablet, né? Criando um ambiente de família para que ela entenda claramente que existe um dimorfismo sexual, pai e mãe que sentam na mesa, que oram, que tem certos valores, porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de grande ela não vai se desviar dele, né? Então, a gente tem que vigiar, o filho está com a porta trancada dentro do quarto com o celular, opa, né? Você vai lá, bloqueia, se bem que parece que as crianças aprendem a desbloquear o celular já no 2º ano primário, né? É comum lá, esse é o primeiro conhecimento, não é o ABCD, é desbloquear celular, é a primeira coisa que eles aprendem. Então, mas o meu filho está com o celular bloqueado, ingenuidade do pai, né? Eles desbloqueiam lá para ele. Então, pornografia, antigamente os meninos ficavam jogando bola no recreio, e as meninas ficavam brincando de alguma coisa. Hoje existem outras coisas para se fazer no celular, né? Então, é realmente ficar de olho e sentar com a criança e conversar que isso não é para você, isso não é bom. Porque é muito triste ver criança chegar para você e dizer, tio, eu estou viciada em pornografia. Bom dia, doutor. A Bom paz. Dia. A paz. Doutor, como o senhor já falou aí, eu não sei bem falar as palavras técnicas, mas eu aprendi uma coisa. É possível reverter esse quadro do córtex, né, que o senhor falou. Quando a pessoa é viciada a isso, não só em pornografia, mas para todas as áreas da vida, é possível romper com isso, contrariando de frente aquela situação que a pessoa está inserida, né?
Porque eu sempre pensei nisso, né? Que a gente contrariando e a gente mudando o comportamento também muda o resultado. Sim. É possível? Então, irmã, algumas coisas não tanto, né? Por exemplo, se a senhora pega um dependente de crack que já está com 40 e poucos anos, se a senhora fizer um exame de imagem no cérebro dele, está bem danificado já. Já está assim, com um comprometimento cognitivo bem acentuado, meio demenciado já, né? Eu faço, às vezes, exames de cintilografia cerebral e eu vejo que um dependente de crack ou de droga, enfim, esses que estão, o pessoal chama de nóia, né? Que vive na rua aí, atrás de uma pedrinha brilhante, esses já estão com o cérebro bem comprometido. E a gente fica questionando se ele tem crítica a respeito do estado dele, se ele consegue sair. Ele só repete, eu sei que não está certo, eu preciso sair dessa, mas não tem força. Realmente, para sair, tem que alguém ser o seu lobo frontal cognitivo, colocar em paralelo com ele, né? Porque ele não tem mais a função frontal, e essa pessoa que tem o frontal, ser o frontal dele. Então, ficar junto. Mas assim, eu trato de você, você volta a semana que vem, agendo para você, não funciona, né? Tem que ter alguém do lado, alguém tutoriando, mentoreamento, né? Tem que ser muito próximo, né? E demonstrar um amor muito grande para que ele entenda que o que está sendo feito com ele não é raiva, ele não está sendo punido, ele está sendo amado. Aí funciona melhor. Bom dia. Bom dia. Na realidade é mais um comentário, porque essa semana eu tive a experiência de estar numa roda de conversa assim do pessoal da empresa, e uma pessoa levantou um questionamento assim, falando: lembra de fulano? Fulano se casou finalmente, né? E esse fulano que eles estavam comentando, naquele momento virou um pouco de deboche entre eles. Por quê? Porque era um rapaz evangélico que nunca tinha namorado. E aí ele conheceu uma moça na igreja, eles se casaram, e aí finalmente ele iniciou a vida dele, vamos dizer assim, que é o que eles estavam comentando, sexual, né? E aí eles estavam debochando dessa situação, e aí eu levantei a bandeira, né, como cristã, e falei assim, eu casei com meu primeiro namorado, né? E eles dando risada, falando assim, sem test drive, sabe, aquelas conversinhas que a gente vê hoje em dia, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que para o jovem e adolescente isso é muito complicado. Até o doutor mencionou essa questão dos desejos sexuais que ficam mais latentes, né? E eles passam por isso, e essa pressão do mundo, né, é muito grande para que eles iniciem o mais rápido possível. Então o doutor até comentou sobre namorido, sobre, né, se juntar, enfim, as nomenclaturas que hoje em dia têm dado, né? E pensando no jovem, no adolescente, e juntando a ciência com o evangelismo, esse desafio tão grande para eles hoje em dia, qual o conselho do doutor? Como cristão e doutor mesmo. Então, olha, o mundo tem uma oferta muito grande de tudo, né? A vida em família é essencial, né? Então, os valores familiares são muito importantes, de ficar em casa, de sair com os pais, né? Essa coisa de abandonar o filho, diz, olha, então, o papai e a mamãe para viajar, você fica com a sua avó, com a sua tia, vai dormir na casa do amiguinho, tudo tem que ser monitorado, né? Porque, assim, quem casou e pariu, que balance o berço, né? Eu sempre tive isso com a minha esposa. A gente saía para viajar, às vezes, longe, e aí nós tínhamos que carregar a Maria Clara e a Maria Alina, nossas duas filhas, porque esse aqui não tinha nascido ainda, no colo, em qualquer lugar. Aí um casal lá na Europa perguntou, mas escute, por que vocês não deixam as crianças com a gente? E vão. Aí eu disse para eles, aonde nossos filhos não podem entrar, a gente não pode também, não é? A gente só entra onde nossos filhos entram também. Então, é realmente uma hercúlea função de estar presente na vida dos filhos em todos os momentos, preenchendo esses espaços, cortando vídeo, porque a mídia espera que você dê uma distraidinha para colocar uma foto de pornografia no celular do seu filho, uma imagem de um homem beijando um homem na televisão, para que o seu filho tenha uma certa... seja influenciado. É da cultura, está normal, isso aí tudo bem, né? Então, realmente a vida de família muito intensa, para que ela progressivamente vá se
saia da juventude e entre na vida adulta sem grandes, se a mente não muito burilada, não muito maquinada pelo sistema de mídia. Tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu nunca falei no microfone. Isso. O que se justifica uma pessoa ou pessoas que, mesmo sendo vítimas em golpe do amor, insistem novamente, reincidente, até que, infelizmente, levem elas a óbito? O que justifica elas insistirem tanto? O golpe do amor, é isso? Sim. Aquele negócio de colocar coisa da bebida... Não, esses sites de relacionamento que as pessoas entram e vão. Então, tem um negócio que é extremamente tóxico, que chama-se carência. Né? Então, quando a pessoa é carente, ela não avalia muito as consequências, né? Então, você percebe que as pessoas carentes, às vezes o cara fala, olha, eu preciso ver você, você é a mulher da minha vida, me apaixonei, e aí então ele diz assim, vamos marcar um encontro, precisamos nos conhecer, e ela acha que ela já está íntima do rapaz, e aí então, às vezes ele marca e não vai, e ela diz, mas por que você não veio? Ele diz, olha, houve um problema, eu tive que pagar uma coisa para minha mãe que ficou doente, estou sem dinheiro, tal. Não, mas eu te dou dinheiro. Quanto é? Não, deposita R$1.000 na minha conta. E ela deposita. Né? Como deposita? Deposita. E aí, então, se ele percebeu que é uma coisa que dá para ficar tirando dinheiro, se não, se ele for um psicopata, tiver já intenções de destruir, matar e fazer toda a perversidade dele, ele marca o encontro e vai. Você vê o maníaco do parque, quantas pessoas ficavam na porta lá do presídio, do manicômio, querendo casar com ele. Né? Casar com um assassino de mulher, serial killer, né? Como é que as mulheres vão fazer fila para casar com ele? Parece que ele saiu casado de lá. Né? Acho que ele já está casado lá. A última pergunta do chat aqui. Tá bom. Aí a gente já vai para o encerramento, irmãos. Tudo bem, doutor, mais uma vez. Tem um irmão perguntando se o doutor pode indicar uma literatura para a igreja sobre o assunto. Eu, particularmente, já procurei para ajudar algumas pessoas, né, referente a essa parte de batalha sexual. Então eu tenho uma indicação que seria Mate o Leão, o Mate o Dragão, a batalha pela pureza sexual, né, que é do Israel Subirá. Agora, se o irmão doutor tiver mais algumas indicações, agradeço. Olha, tem um servo de Deus, Jean Santos, ele escreveu esse livro aqui, O Novo Anormal, não é? Ele faz palestras, inclusive, sobre isso. Eu peguei um pouco das informações desse livro que eu acabei de ler para vocês aí, né? Então, esse aqui é um dos livros que eu indicaria, porque ele é bem simples, bem elucidativo, bem didático. Até como fazer para iniciar um processo de tratamento da dependência de pornografia. Obrigado. Amém, irmãos?